Graça e paz, meu irmão e minha irmã. Gostaria de convidá-lo para meditar hoje no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 29, que fala assim: Respondeu-lhe Jesus: Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Aqui nós podemos ver que Jesus está falando com os saduceus sobre a ressurreição. Mas eu estava meditando nesse texto e eu gostaria que você meditasse também. Jesus está falando que nós erramos, né? Nós nos colocamos em situações difíceis porque nós não conhecemos as Escrituras, né? Alguns nasceram já em lar cristão, né? Em lar evangélico. Outros nasceram em lar cristão, mas um cristão católico, né? E outras pessoas cresceram sem religião, sem contato, né? com Deus, em outras crenças. E o que nós podemos perceber é que eu cresci na religião católica, né? Então nós éramos ensinados que nós não deveríamos ler a Bíblia, porque eu ouvi várias vezes as pessoas dizerem que porque aquela pessoa leu a Bíblia inteira e ficou louca. Porque aquela pessoa é muito fanática porque lê a Bíblia. Então nós fomos ensinados a não ler a Bíblia, né? A não ler a palavra de Deus. Que quando nós íamos na missa, nos era dado um folheto. Naquele folheto tinha um pedaço, né? Um trecho da Bíblia. E então, né? Era lido pelo padre ou pelo sacerdote, né? Às vezes os ministros que faziam a missa, e íamos para casa, né? Com aquele pedaço, aquele entendimento que nós havia sido nos passado. Então, aqui Jesus está falando que nós erramos porque nós não conhecemos as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, hoje é um tempo que nós temos que ler a palavra de Deus, nós temos que conhecer a palavra de Deus, para que nós não venhamos a errar, para que nós não venhamos a nos meter em situações adversas, em situações que vão nos trazer problema. E a palavra também nos diz que em João 8:32 fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? A verdade, que é a palavra de Deus, que é Jesus, ela nos liberta do quê? Da mentira, né? Quantas vezes, né, nós somos estimulados a ler livros, né, sobre a Bíblia, né? Mas nós não somos estimulados a ler a Bíblia, porque os livros, eu não estou incentivando ninguém a não ler, né, livros, mas os livros é a opinião do autor que teve, né, com a Bíblia. É a opinião do autor. E a palavra de Deus não. A palavra de Deus é realmente o que Deus está pensando, o que Deus está querendo, o que Deus está nos ensinando. Então, né, que nós venhamos a deixar um pouco de ler livros sobre a Bíblia e ter mais conhecimento da palavra, nós termos experiência com o Senhor, né? Nós pedir para o Espírito Santo nos ajudar, porque nós não entendemos uma passagem, para que o Senhor venha nos dar entendimento, venha nos dar sabedoria. Então, que nós não venhamos apenas a nos apoiar em pequenos textos, e daí tira fora do contexto e forma uma confusão, porque quando um texto é tirado, ele pode dar uma interpretação errada, né? Uma coisa que eu aprendi é que nós temos que ler a palavra de Deus, claro, sempre pedindo orientação do Espírito Santo antes, mas muitas vezes nós lemos com base no conhecimento e da nossa cultura ocidental, da nossa cultura, de como nós formamos o nosso pensamento, como nós achamos as coisas que são certas. Então, dessa maneira, nós acabamos
achando que naquela época as coisas eram diferentes. Na época que a Bíblia foi escrita, as coisas eram iguais às que são hoje, né? Então, que nós venhamos em nome de Jesus a procurar o contexto onde a história aconteceu, em que período estava acontecendo, porque é cansativo, né? Vamos dizer assim, é cansativo você estudar a palavra de Deus. Você realmente estudar, se colocar, procurar pedir para Deus entender. Então, que em nome de Jesus, que nós não venhamos mais a errar, a entrar em situações delicadas, perigosas, confusas, porque nós não conhecemos as Escrituras, mas vamos pedir para que o Espírito Santo nos ajude, nos dê fome e sede da sua palavra e da sua presença. Amém? Então eu convido você a orar neste momento. Senhor Deus e Pai, nos colocamos na tua presença, Senhor. Nós te pedimos, Espírito Santo, para que o Senhor venha colocar, Senhor, no nosso coração fome e sede da tua palavra. Que nós não venhamos, Pai, em nome de Jesus, Pai, a entrar mais em situações de perigo, em situações desagradáveis, em situações que nos fazem, Senhor, sofrer, porque nós não conhecemos as Escrituras. Mas que em nome de Jesus, Senhor, em tudo nós venhamos a consultar primeiro, Senhor, as Escrituras. Que nós não venhamos, Pai, a nos apoiar, Senhor, em opiniões de outros e nos apoiar em opiniões, Senhor, de escritores, de pastores, mas que nós venhamos em nome de Jesus para estar verdadeiramente alicerçados na Tua palavra, alicerçados, Senhor, naquilo que o Senhor quer para nossas vidas, Pai. Porque é só assim, Senhor, que nós compreenderemos qual é a boa e perfeita e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas, Pai. Não permita, Senhor, que nós venhamos a entrar em situações adversas porque nós não conhecemos a Tua palavra. Que o Senhor possa, Senhor, abrir o nosso entendimento, que o teu Santo Espírito possa nos ensinar todas as coisas e que nós venhamos para ter um conhecimento a mais, Pai, da tua palavra, para que nós não venhamos a ser enganados nem passados para trás, Pai. Em tudo nós te louvamos e te damos graças em nome de Jesus. Amém.